pessoal, como havia dito, então, hoje o nosso bate-papo é com o Dr. José Antônio Gomes Inácio Júnior. O Dr. Júnior é professor da Faculdade de Direito aqui da EduVale e ele vai nos falar das novidades para a eleição agora, as eleições municipais que nós teremos nesse ano de 2020. Dr. Júnior, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite para nós batermos um papo para falar das novidades para as eleições de 2020. É um prazer para mim, Wagner, estar aqui novamente com você, com todos os telespectadores da EduVale TV. E a ideia é dar um breve panorama das alterações que tiveram na legislação de 2017 para cá. No final de 2019, tivemos a edição de várias resoluções que vão disciplinar as eleições de 2020. E nós temos algumas questões que são de interesse de todos, como, por exemplo, a questão das cotas na distribuição das candidaturas, as cotas de gênero. E houve uma regulamentação através de resolução pelo TSE. Esse é um exemplo. O fim das coligações proporcionais, ou seja, para os cargos de vereador não tem mais as coligações. Nós temos algumas novidades que nós vamos trabalhar de modo a ofertar ao telespectador um panorama rápido e objetivo com relação às alterações que tiveram para as eleições de prefeito e vereador em 2020. Essas eleições, essas mudanças nós tivemos no ano passado. Elas começaram em 2017, com a alteração da Constituição Federal, a emenda 97, ela acabou com as coligações para os cargos proporcionais. Para que o telespectador possa se inteirar, os cargos proporcionais são os cargos para o parlamento, para vereador, para deputado, para o Senado não, porque o Senado é outra regra, mas para deputado e para vereador. E os cargos majoritários são os cargos de prefeito, governador e presidente da República. A alteração que teve na Constituição terminou com a possibilidade das coligações para os cargos proporcionais. Então, o que isso significa? Para os cargos de vereador, agora nessas eleições de 2020, os partidos não poderão se juntar mais, que são as chamadas coligações. Como que funcionavam as coligações? Os partidos se juntavam e para as eleições eles funcionavam como se fosse um novo partido, só para aquele período eleitoral. Então, o que acontecia? As vagas eram distribuídas para essa junção de partidos chamadas de coligações. Com o fim dessa possibilidade, cada partido vai ter que disputar sozinho o coeficiente eleitoral para cada uma das cadeiras na Câmara dos Vereadores. Como que funciona isso, até para o telespectador se inteirar, como é que é feita a distribuição das cadeiras? A legislação eleitoral determina o seguinte, que se pegue o número de votos válidos e o que significa votos válidos. Aquele total de votos na eleição, menos os nulos e os brancos. Esses são os considerados votos válidos. Eu pego esse total de votos, divido pelo número de cadeiras. Vamos fazer uma conta redonda para que o telespectador possa entender. Vamos admitir que a Avaré teve 10 mil votos válidos. E vamos admitir que nós tenhamos na Câmara 10 vagas. Então, cada cadeira vale 1.000 votos. 1.000 votos. Né? Divide o número de votos válidos pelo número de cadeiras. A cada 1.000 votos que o partido tiver, ele faz uma cadeira. Então, se o partido teve 2.000 votos, ele fez 2 cadeiras. Se ele teve 3.000 votos, ele faz 3 cadeiras. Daí vão os 3 mais votados daquele partido. Perfeito. Antes, nas coligações, essa regra era aplicada às coligações. Aí se esquecia a individualidade do partido e era por coligação. Então, iam os mais votados da coligação. Agora, o que acontece? Cada partido vai ter que se virar para conseguir o coeficiente. E o coeficiente em Avaré, especificamente, é um coeficiente alto. Avaré nós temos, deve-se ter em torno de votos válidos, aproximadamente, eu calculo aí, em torno de 40.000 votos, mais ou menos, para 13 vagas. Nós temos aí, cada cadeira deve valer mais ou menos aí uns 3.600, 3.700 votos, é muito voto. Se eu pensar em coligação, isso até ficaria mais fácil, como era antigamente, mas com a regra nova, muda toda a dinâmica da campanha, até porque é uma campanha curta, é uma campanha de 45 dias. Então, cada partido vai ter que ter em média de 3.500 a 4.000 votos para fazer uma cadeira. Essa é uma mudança substancial, porque mudou totalmente a dinâmica de campanha. Os partidos políticos tinham uma dinâmica
com as coligações, então tinha aqueles puxadores de voto, e aí eles diluíam, eles pegavam vários candidatos, diluíam em vários partidos, coligavam, que se formavam um outro partido, né? Juridicamente era como se fosse um novo partido, e aí se distribuía na coligação. Agora, não tem mais isso, cada partido vai ter que se virar sozinho para trazer os puxadores de voto. Só que o problema é o seguinte, cada partido pode soltar no máximo 150% do número de cadeiras, ele não tem um número ilimitado. Porque se tivesse, o partido X poderia soltar, sei lá, 40 candidatos, 50 candidatos para puxar votos para ele, mas não pode. Ele pode ir até 150%. Então, no caso de Avaré, nós temos 13 vagas, cada partido vai lançar aproximadamente 20 candidatos, né? Aí distribuído também nas cotas de gênero, que é uma outra mudança, Wagner, que nós tivemos na legislação. Agora, deixa eu só fazer uma pergunta. Você não acha que nós estamos caminhando para a terminada coligação? Daqui a pouco nós não temos mais nem o partido e você vai votar, vai entrar o mais votado, independente de partido? Então, essa é uma questão extremamente interessante, porque nas eleições de 2016, teve uma pessoa no Rio de Janeiro que tentou fazer isso. Ele defendeu a inconstitucionalidade do Código Eleitoral, quando determina que só se pode ser candidato, e a própria Constituição também fala isso de uma maneira mais reflexa, mas ela fala que eu tenho que ter um partido para poder ser candidato. Ele defendeu, foi até o TSE, e ele defendeu a candidatura avulsa, sem o partido político. O TSE entendeu que não podia, que não havia arrimo legal para que ele pudesse disputar isoladamente. Mas eu acredito que é uma tendência, que no futuro não muito distante nós tenhamos as chamadas candidaturas avulsas, né? Até porque a legislação permite hoje, por exemplo, o candidato a vereador, aquele candidato em que o partido não, porque o partido pode, de alguma forma, ele quem é responsável por registrar as candidaturas. Fez a convenção, ele registra as candidaturas. Se ele não fizer esse registro, a legislação permite um prazo de 5 dias para que o candidato isoladamente vá lá e peça seu registro, ele estando filiado no partido. É possível que isso aconteça hoje. Então, eu acredito que num futuro não muito distante... Mas desde que não tenha atingido os 150%. Não, dentro dos 50%, 150%, né? Sim, porque sim. Acontece, às vezes, dentro do partido há uma disputa, em todos os partidos acontece isso, há uma disputa mesmo entre os correligionários, né? E às vezes acontece de o partido encaminhar a lista, por uma razão ou outra, deixar de fora o A, o B ou o C. E a legislação, já prevendo isso, porque já aconteceu isso diversas vezes, autoriza ele pedir a candidatura, mas pelo partido, mas isoladamente, independente do partido. E eu acredito que no futuro não muito distante, nós tenhamos sim as candidaturas avulsas, como é na França. O Macron, ele foi eleito na França sem partido nenhum. Depois, o movimento do qual ele participava, que é o Avante, se transformou num partido político. Mas quando ele se elegeu presidente, ele foi através de uma candidatura avulsa, né? Eu, particularmente, eu acredito que não seja a melhor solução, embora acho que nós estamos caminhando para isso. Porque eu acredito ainda que há necessidade dos partidos políticos para que as composições nas eleições têm uma ideologia, A, B, C, D, F, G, não importa qual, mas é importante que se tenha um ideal ao se buscar um cargo, principalmente os cargos majoritários. A candidatura avulsa já seria um culto, né, à personalidade da pessoa, embora isso já aconteça na prática hoje, se vota muito mais na pessoa do que no partido, né? É uma realidade que nós temos que encarar, não tem como. Mas... Não tem ideologia, né? Eu sou a favor do fortalecimento dos partidos políticos, porque aí o candidato, quando vota no partido, ele vota numa ideologia. Eu acredito que esse é um princípio democrático que nós não podemos declinar jamais. Você estava dizendo que uma outra mudança que nós tivemos aí foi de gênero, né? Hoje a legislação, porque antes a legislação falava o seguinte: as cotas são entre homem e mulher. Agora as cotas são de gênero. Então eu tenho um mínimo de 30% e um máximo de 70% por gênero. Isso significa o quê? Que aquelas pessoas que são transexuais, eles podem optar e podem integrar as cotas. Então o transexual, que ele é feminino, ele pode integrar a cota dos 30%, mínima dos 30%, feminino. E o transexual, que é masculino, ele passa para a cota dos masculinos. Mas a legislação permite hoje aquelas pessoas que são transexuais que disputem a eleição dentro das cotas. E aonde que vai se buscar
essa identidade? No cadastro eleitoral. Quando a pessoa faz o cadastro eleitoral para tirar o título, etc. e tal, lá ele declina o gênero. E é possível hoje que ele decline o gênero trans. E a partir do momento que tem essa informação no cadastro... Retificar, né? Ou venha retificar, porque pode se alterar a qualquer momento. Né? Qualquer momento inclusive com o nome social. O STF enfrentou essa questão há um tempo atrás. Inclusive o ministro Barroso salientou que no seu voto, que foi acolhido, em que na campanha o trans pode utilizar o nome social. Ele pode utilizar o nome social tanto no título de eleitor quanto durante a campanha. É o direito acompanhando o movimento social, né, Wagner? Isso não tem como ser de outra forma. Exatamente. Né? É o que está acontecendo na sociedade, o direito tem que acompanhar, né? Sim, perfeitamente. E isso é uma mudança que nós temos presente na sociedade e não poderia ser diferente. Até uma coisa que acontece na Assembleia Legislativa de São Paulo, que é a candidatura compartilhada, não é? Sim, já é uma novidade. É uma novidade, que é muito interessante, né? É interessante, até para o telespectador se inteirar, a candidatura compartilhada, que o Wagner mencionou, funciona mais ou menos assim. Se juntam 2 ou 3 pessoas e trabalham, logicamente, no nome de um, mas tem 2 ou 3 ali trabalhando, e quando aquele se elege, de fato existe um grupo junto com ele, né, de 2 ou 3 pessoas. Mas legalmente... Não pode. Não, legalmente não pode. Legalmente é o A, o B ou o C. Né? Mas eles trabalham conjuntamente. E todo o movimento, a atividade parlamentar deles, não oficial, porque a oficial vai ser por aquele que foi eleito. Ela é exercida por esse grupo que elegeu. Mas é uma dinâmica interessante, uma mudança que se continuar, essa situação continuar, nós vamos ter eleição daqui 2 anos para deputados federais, estaduais novamente, se isso se repetir, a legislação vai ter que se adequar. E nada impede que para vereador tenha agora também. Sem dúvida nenhuma, é importante que o telespectador também se intere disso, porque muitas vezes grupos escolhem um candidato para representar um grupo de 100, 200, 500, 1000 pessoas. Na candidatura chamada candidatura compartilhada, são menos pessoas, são grupos pequenos, grupos de 4, 5, 6 pessoas que vão compartilhar os trabalhos legislativos. É uma dinâmica interessante, isso existe, se não me engano, num país asiático, acho que na Tailândia, mas lá já existe na legislação essa possibilidade. No Brasil ainda ocorre de maneira empírica, mas eu acredito que se repetir novamente nessas eleições para vereador e daqui 2 anos para deputado, isso acaba se tornando parte da nossa legislação. Qual outra novidade nós temos aí? Olha, nós temos, acho que o grande mote dessas eleições vai ser a questão inerente à propaganda eleitoral. E em que sentido? A internet. A internet hoje é o grande território de disputa do eleitor. Né? Então a legislação se adequou a isso, há possibilidade de se fazer a campanha eleitoral através de todas as mídias sociais possíveis, WhatsApp, Facebook, Instagram, etc. e tal. O candidato tem que ter, só que ele vai ter que fazer o seguinte, ele tem que registrar perante a Justiça Eleitoral um blog dele ou uma conta no Facebook, ele tem que comunicar à Justiça Eleitoral aquele canal que ele está utilizando para a divulgação das suas mídias sociais. E uma coisa interessante é que as propagandas na internet, elas podem ir até o dia da eleição, contrariamente às demais. Então, 48 horas antes, por exemplo, para-se qualquer tipo de propaganda que não seja a distribuição de impressos. A distribuição de impressos vai até a véspera da eleição. No dia da eleição, não pode ter nenhum tipo de propaganda, com exceção da manifestação do eleitor de forma silenciosa, ou seja, ele pode usar uma camiseta, ele pode usar uma bandeira, não pode ter aglomeração, não pode ter comício, não pode ter nada disso. Mas a propaganda eleitoral na internet, ela pode permanecer até o dia da eleição. O que a legislação proíbe é a inserção de novas informações. Então, aquelas informações que vieram até a antevéspera da eleição, elas podem ficar até o dia da eleição. Para que isso, Wagner? Por que existe essa limitação na legislação? Para que no dia da eleição não se coloque, por exemplo,
uma pesquisa eleitoral. Entendi. Né? Então, olha, foi feita uma pesquisa boca de urna, agora há pouco, no dia da eleição, e o candidato XYZ está na frente dos demais, etc. e tal. Então, se trava as propagandas na internet, na antevéspera, mas elas podem ficar no ar até o dia da eleição. O que a legislação proíbe é a inserção de qualquer informação nova, né? Mas a internet, ela vai ser o grande campo de batalha nessas eleições. Até porque as demais formas de propaganda tradicionais já estão totalmente mitigadas. Não pode mais, não pode outdoor, não pode o trio elétrico, o showmício está proibido. As propagandas também ficaram mais limpas nas ruas. Hoje nós não pode se pintar muro, não pode, os veículos não podem mais ser adesivados. O que é permitido hoje, o que será permitido nessas eleições? Um adesivo nos veículos e nas janelas das casas, desde que não ultrapasse 0,50 metros quadrados, ou seja, meio metro quadrado é o máximo que um adesivo pode ter, e esse adesivo pode ir na janela das casas ou nos veículos. Aquela tela também que se coloca atrás dos veículos, no para-brisa traseiro do veículo é permitido, e as bandeiras pelas ruas. O que se permite no passeio público, ou seja, nas ruas? Somente a mesa, uma pessoa ligada ao partido XYZ, distribuindo panfletos. Mas não pode cavalete, não pode colocar propaganda no poste, como eu disse, não pode fazer propaganda em muro, não pode ter outdoor, não pode ter trio elétrico, não pode ter showmício. Veja que nós temos uma campanha muito mais limpa do ponto de vista pela internet. Visual e do ponto de vista também da própria locomoção, porque era um problema sério. Os partidos, as coligações na época, era comum eles fazerem, né, alguns movimentos que até trancava a calçada, trancava a rua. Realmente gerava um tumulto. Hoje nós temos uma propaganda mais limpa, uma campanha mais serena, e isso facilita a todos nós. E o grande campo de batalha vai ser justamente a internet. No próximo bloco, continuaremos conversando com o Dr. Júnior a respeito das novidades para as eleições 2020.